Um bom dia, querido, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Eu estou fazendo uma gravação curta agora do material que nós estudamos no domingo e eu gostaria que você tivesse a oportunidade de assistir, caso você não tenha assistido ou tenha entrado um pouquinho depois na aula. Essa exposição que eu vou fazer, ela é rápida, né? Não é igual a da sala de aula, é realmente muito mais rápida e tem o objetivo só de você não perder a sequência, né? Você que já viu a introdução a 1 João, se não viu, tem ali no nosso YouTube e agora uma segunda aula que não foi gravada. Então você pode acompanhar aqui de uma maneira mais sucinta, mais compacta e eu espero que Deus te abençoe, tá? Bom, nós vamos começar com a leitura do texto de 1 João, do capítulo 1 ao 4. Ali diz assim, ó: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Aí ele abre um parênteses. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Bom, então, vamos começar aqui dividindo alguns temas. Daria para dividir de formas diferentes, mas eu escolhi dessa maneira, tá? A primeira coisa que João declara aqui é que Jesus sempre existiu. Ele diz que Jesus era desde o princípio. Então, ele não começou a existir no princípio, mas desde o princípio ele já existia. Ele não foi criado, ele é o Criador. Isso é muito importante. Do princípio da criação e do princípio em sentido absoluto, antes de tudo isso ele existe. Jesus existe antes da fundação do mundo. Ele não é um ser criado antes da criação de todas as coisas, como ensina a seita Testemunhas de Jeová. Então, isso é bem relevante. Jesus é Deus. É difícil entender esse conceito, né? Nós entendemos a ideia de Pai, Filho, Espírito Santo, mas algumas vezes nós esquecemos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Então, Jesus, logicamente, existe desde o princípio. Olha, aqui a gente viu que os gnósticos pregavam algumas coisas que atrapalhavam a fé cristã. Jesus não começou a ser divino depois do batismo, conforme ensinavam os mestres gnósticos. Então, quando João fala sobre essa questão de que Jesus sempre existiu e que ele é Deus desde o início, ele está combatendo essa heresia que estava se instalando na igreja. Outra coisa que ele não deixa escapar é que Jesus sempre foi humano. João, ele dá testemunho de que ele e os demais apóstolos ouviram a Jesus. O tímpano deles vibrou ao escutar a voz do Mestre. Eles viram Jesus. A luz que entrava pela retina refletia a pessoa de Jesus. E eles tocaram, apalparam Jesus. Assim como um cego tateia no escuro da sua visão, né, eles também tocaram Jesus, eles sabiam que Jesus era de carne e osso, de verdade. Então, Jesus, como todo ser humano, ele foi concebido, ele nasceu, ele cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e, graças a Deus, glória a Deus, um dia voltará para nos buscar. Sem deixar de ser Deus, Jesus se tornou perfeitamente homem. E a doutrina gnóstica, né, quando está em azulzinho assim é porque eu estou falando desse assunto, é, dizia que Jesus era uma espécie de fantasma. Os docetistas diziam que Jesus não tinha um corpo real, mas que ele parecia ter um corpo real, né? Ele era um fantasma de fato. Então eu pus aqui duas cenas, duas pinturas, uma onde Jesus está comendo, uma prova da humanidade dele, nós vimos ele partir o pão, dividir os pães e os peixes, comer junto com os discípulos,
e abraçando uma pessoa, né? O toque físico é parte aí da humanidade de Jesus. João também diz que ele era o verbo da vida, aquele que nem os céus puderam suportar, conter, né, a grandiosidade, vem e nasce em uma manjedoura enfaixada com panos em uma estrebaria. Ele não apenas se manifestou para a humanidade, ele foi experimentado pelas pessoas. Eu gosto muito de uma frase que diz que Jesus cheirava a povo, porque ele vivia encostando nas pessoas, ele vivia envolvido com a multidão. E João diz: Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus é o verbo da vida, é o Deus que se fez carne por nós. Aí eu coloquei uma imagenzinha aqui, né? Pensando nas galáxias do nosso universo e o verbo se concretizando como um bebezinho em uma manjedoura de palha, né? Falando sobre a vida, que quando João abre parênteses ele fala sobre isso, a vida se manifestou e se permitiu ver, né? Em Jesus estava a vida eterna e ele se permitiu ser visto pelas pessoas. E os apóstolos se tornaram testemunhas e anunciaram essa vida, né? A sua vinda e essa vida ao mesmo tempo. E é interessante pensar que, do ponto de vista bíblico, vida eterna não é apenas uma quantidade interminável de tempo no céu. É muito mais que isso. Vida eterna é um relacionamento próximo, estreito com Jesus a partir de agora. Então você pode dizer: eu já estou vivendo a minha vida eterna. Eu já iniciei o processo de vida eterna no dia que eu aceitei a Cristo. E vida eterna é vida verdadeira, é uma vida plena, divina, interminável, mas que tem essas características, né? Então, o mundo ele transforma água em areia, né? Ele transforma vida em pó. A vida eterna transforma o pó em água, transforma essa vida passageira em eternidade. Pensando em proclamação, que era o que os discípulos e os apóstolos faziam, né? Vamos ver o que fala aqui. Quem tem um verdadeiro encontro com Cristo não pode calar a sua voz. Essa é uma das coisas que é uma das verdades que às vezes é difícil a gente admitir, uma vez que muitos vivem em comodidade. Mas quando você encontra de fato com Jesus, como é que você vai se calar? Como é que você não vai contar para outras pessoas que você encontrou com ele? Como é que a sua vida não vai testemunhar desse assunto? Então é muito importante ter isso em mente. Outra coisa, o testemunho é uma atividade que pertence a uma testemunha ocular. A pessoa ela tem que ter visto, ela tem que ter tocado, ela tem que ter ouvido em primeira mão para poder testemunhar. É assim que funciona, né? Então a testemunha ela é testemunha em dois momentos. No momento em que ela vê e no momento em que ela fala. A verdadeira testemunha, ela não colhe coisas de segunda mão. Eu até posso falar, olha, o João teve uma experiência com Deus, foi fantástica. Eu posso ser esse tipo de testemunha. Mas a expectativa bíblica é que nós sejamos testemunhas de fato, que nós realmente falemos daquilo que nós vimos. Ainda em relação à proclamação do verbo, a proclamação ela visa promover comunhão com o Pai, com o Filho e com as pessoas. É meio difícil entender isso no ambiente cristão, mas eu vou te dar um exemplo para você entender no ambiente da conversão. Quando uma pessoa proclama Jesus para outra que não conhece a Cristo, ela promove comunhão com a Trindade, porque essa pessoa deixa o seu estado de morte espiritual e passa para a vida, e ela entra na comunhão da família cristã, percebe? A comunhão ela também acontece de um ponto de vista onde a doutrina, o ensinamento do evangelho, ele une as pessoas. Porque os falsos ensinos, eles tendem a separar. Mas quando nós proclamamos corretamente o evangelho de Cristo, ele une as pessoas. A religião cristã é a religião da comunhão, do encontro com Deus e com os homens.
A comunhão com os irmãos é derivada da nossa comunhão com Deus. Se nós temos comunhão com Deus, é certo que nós vamos ter comunhão também com as pessoas. E a proclamação, ela visa uma alegria completa, uma alegria que o mundo não pode dar e também não pode tirar. Como é bom nós termos certeza da nossa salvação. Como é bom nós termos convicção de que, quer a vida continue ou ela pare, nós temos essa alegria da vida eterna. E isso faz parte da proclamação de Jesus, da proclamação do Verbo, do Evangelho, né? Agora, nós damos continuidade aqui ao nosso estudo. Vamos estudar do versículo 5 ao versículo 10. Ali diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o texto ele começa falando sobre santidade, e aqui a santidade de Deus. Diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é perfeito em todos os atributos, de todas as maneiras possíveis, inclusive na questão moral. Em Deus não há pecado, Deus é santo, né? E a natureza de Deus foi revelada por Jesus, que era quem estava com o Pai. Quando a gente fala de revelação, é a palavra grega agélia, né, que é algo que não pode ser descoberto por um ser humano por suas condições intelectuais, mas ela tem que ser contada, ela tem que ser revelada por alguém, e esse alguém é Jesus. A natureza divina, ela foi anunciada pelos apóstolos. Eles receberam a mensagem de Jesus e eles passam adiante esse conteúdo, né? E João não inventa essa mensagem, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Não, pelo contrário, ele recebe a mensagem e então ele fala com urgência e com fidelidade, ou seja, rapidez e sem ficar adulterando, mudando a mensagem em si. Aqui eu peguei uma imagem que representa o nascer do Sol, a nossa estrela, né? Sobre o nosso planeta. Mas com certeza, o Criador do Sol é muito mais luz, brilha muito mais do que milhares dessas estrelas. Ainda na questão de santidade de Deus, nós temos aqui uma ideia de que o resumo do ensinamento de Jesus é que Deus é luz. Entenda luz, por exemplo, como amor, também se encaixa nisso. Entenda luz como santo, se encaixa nisso. Quando a gente fala de luz, não é simplesmente um brilho, né? Não é uma reação química. Luz aqui tem muito a ver com perfeição. A luz, ela ilumina, aquece, purifica e alastra. E Deus, ele faz isso com as nossas vidas também. Então, primeiro nós conhecemos a Deus porque ele se revelou, né? Ele iluminou, ele se alastrou. E Deus se revelou na criação, se revelou na consciência humana, se revelou nas Escrituras e em Jesus. Os gnósticos diziam que o conhecimento de Deus é um privilégio de um grupo seleto de pessoas iluminadas que tinham acesso a um conhecimento muito restrito. Então, só essas pessoas tinham condições de conhecer a Deus através da iniciação nos ritos do gnosticismo. Porém, Deus ele se revela até para a pessoa mais simples, que não sabe sequer ler ou escrever, ou que tenha qualquer condições financeiras para estudar. Na criação, os céus proclamam a glória de Deus.
A consciência humana é uma prova da existência de Deus, aponta para aquilo que é certo, para aquilo que é errado, sem nós nunca termos nem contato com as Escrituras. Nas próprias Escrituras, Deus se revela de uma maneira grandiosa, né? Deixando uma história detalhada, com os desejos dele muito bem descritos. Então, é muito interessante isso. E na pessoa de Jesus, Deus se revela de forma integral. É, Paulo disse que em Jesus estava a plenitude de Deus. Então, isso é muito interessante, muito importante para nós. Ainda falando de santidade de Deus, em segundo lugar, Deus se revela para nós por sua perfeição moral. Deus é luz no sentido de perfeição moral absoluta. Né? Os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sem santidade, nós não podemos chegar até Deus. O nosso Deus é puro, o nosso Deus não tem defeito moral algum. Em terceiro, porque a luz de Deus enxerga tudo. É interessante que Deus é luz e ele habita na luz. E que a luz penetra nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Então, Deus, onde ele está, ele ilumina todas as coisas. E a Bíblia fala que a luz e as trevas são a mesma coisa para Deus. Alguns acham estranha essa afirmação, mas a ideia aqui é que não importa se está escuro, não importa o quanto está escondido. Deus, na sua perfeição, na sua santidade, ele vê tão claramente como se fosse plena luz do dia. Agora, João, ele entra na pecaminosidade do homem, né? Não tem como não falar disso. Um Deus que sempre existiu, poderoso, santo, perfeito, se relaciona com um homem imperfeito e pecaminoso. E isso interessa muito para a gente, porque esses somos nós, né? E João ataca aqui 3 pontos do gnosticismo. Você está lendo 6, mas são 3. 3 pontos do gnosticismo. E ele usa os versículos 6, 8 e 10 para fazer esses ataques e defender as pessoas a quem ele ama. Veja que o amor de João não se limita a um sentimento sem ação, mas ele toma postura, ele toma uma posição e defende as pessoas a quem ele ama, os seus filhinhos, como ele chama na carta, né? O versículo 3, você vai ver que esses 3 versículos começam com as palavras: se dissermos que. Cada vez que ele fala isso, ele está falando: olha, os gnósticos dizem isso, mas se nós dissermos que, e aí vamos lá, ó, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, os mestres gnósticos, eles se diziam tão espirituais que o pecado não atingia a vida deles, não os preocupava. E João aponta aqui, nesses 3 versículos, 3 enganos. A primeira coisa é a tentativa de enganar os outros. Os mestres gnósticos, eles separavam teologia de vida, religião de piedade, né, da prática da piedade. E ainda hoje nós vemos isso. As pessoas, elas tentam causar uma boa impressão, tentam parecer mais santas do que elas são, tentam deixar para as outras que elas andam na luz, mas muitas vezes não é assim. Elas enganam os outros sobre o seu estado de espírito. Os mestres gnósticos, vamos lá. Na nossa carreira profissional, na nossa vida sexual, na questão de dinheiro, de família, de sonhos, das nossas esperanças, tudo isso tem que estar exposto à luz. Né? É importante que tudo que nós somos esteja às claras e não às escondidas. Que não haja duplicidade de vida. Em um lugar eu sou de um jeito, no outro eu sou de outro. E no cristianismo, a verdade não é só uma ideia abstrata, ela é uma maneira concreta de se viver.
A gente chama isso também de integridade. Para o cristão, verdade é uma coisa que ele ouve, entende e logo pratica, logo obedece. Sobre a pecaminosidade do homem, ainda tem a tentativa dos gnósticos de enganar a si mesmos, ou de nós nos enganarmos a nós mesmos. O pecado ele leva a gente a mentir para nós mesmos. E é interessante que às vezes nós conseguimos nos enganar tão bem que nós nos sentimos em paz com Deus. Achamos que, mesmo em pecado, mesmo vivendo longe dele, está tudo bem com ele. E esse é um grande problema. Negar que nós pecamos é negar o porquê de Cristo ter vindo a esse mundo. Ele veio por conta do nosso pecado, veio por conta das nossas falhas, e quando nós negamos que pecamos, nós acabamos negando o motivo pelo qual ele veio, né? Nós podemos negar os nossos pecados de várias maneiras. Por exemplo, nós podemos dizer que isso é uma herança de família, né? Sempre foi assim na minha casa, que o meio onde nós vivemos é o motivo pelo qual nós pecamos. Ou o nosso temperamento, dizendo, não, eu sou nervoso mesmo, eu sou bem irritado mesmo, sempre fui assim, né, e não vou conseguir mudar. Ou a nossa condição física, olha, tem algum problema de saúde, uma dor, uma dificuldade pessoal no meu corpo que me atrapalha de cumprir a vontade de Deus. Então, são maneiras de nós nos enganarmos a nós mesmos. Os gnósticos diziam que não pecavam, mas as ações deles negavam as palavras deles. Hoje, na cidade de Londrina, tem um grupo que diz que uma vez que a pessoa nasceu de novo, ela não peca mais, né? Agora, quando você avalia as ações das pessoas, você consegue perceber que isso não é verdade. E, em terceiro lugar, a tentativa de enganar a Deus. O escritor do material que eu estou usando para produzir as minhas aulas, ele diz que esse é o pecado acima de todos os pecados, em relação a esses três, né? Porque é um pecado de arrogância e de orgulho, que coloca a sabedoria do homem acima da sabedoria de Deus. Deus diz que o homem é pecador, mas o homem é tão arrogante que ele diz que ele não peca. Então, ou a gente está tentando enganar a Deus ou está fazendo Deus mentiroso. Aquele que diz que não é pecador contradiz o testemunho de Deus acerca do pecado. Falsos mestres, falsos crentes, mentem sobre a sua comunhão com Deus, que é o primeiro versículo que nós lemos. Mentem sobre a sua natureza pecaminosa, que é o segundo versículo, e sobre os seus atos pecaminosos. Pensando um pouco na comunhão com os irmãos, que se fala bastante nesse texto, nós podemos ver o seguinte, que existe uma exigência. Se andarmos na luz, como ele está na luz. Então, nós somos induzidos a esconder os nossos pecados, porque nós temos medo de não sermos aceitos pelas pessoas. Mas isso é um verdadeiro engano. A comunhão, ela acontece na luz. Nós acabamos separados uns dos outros como cristãos por medo, por constrangimento, porque nós nos sentimos sensíveis e desconfiados da nossa própria conduta. Agora, se nós conseguimos andar em luz, se nós conseguimos sermos genuinamente quem nós somos, então nós acabamos tendo comunhão uns com os outros. Nós temos que andar na luz como Deus, como Jesus na luz está. Quando nós temos coragem de mostrar os nossos erros, nós não temos coragem de... Perdão. Quando nós temos coragem de mostrar os nossos erros, nós desenvolvemos relacionamentos francos, livres e alegres. Andar na luz descreve sinceridade absoluta. Não tem nada para esconder. Como é bom, né? Quando a gente pode viver dessa maneira, sem ter nada para esconder, nem de Deus, nem dos outros. O texto ele também traz uma realidade. Andar na luz pavimenta, asfalta o caminho da comunhão com Deus e com o próximo.
Então, quando nós andamos com Deus, temos um relacionamento com Deus, o resultado é uma comunhão maior e também santidade, né? A santidade, ela resulta em comunhão com os nossos irmãos. Nas trevas, não tem comunhão. Às vezes a gente acha que tem. O que existe é cumplicidade. Nós somos cúmplices das pessoas nos erros que elas fazem. Agora, quando não há pecado, então existe comunhão. É uma comunhão livre, ninguém deve nada para ninguém. E tem uma promessa. A promessa é que, vamos lá, o fato de nós andarmos na luz e mantermos a comunhão uns com os outros não implica na ausência de pecado, mas temos a promessa da purificação em Jesus. Então, essa luz que a gente joga sobre nós mesmos e que nós mostramos os nossos pecados e falhas, não quer dizer que nós vamos ser santos o tempo todo e que nós nunca vamos errar. Mas, quando nós erramos, nós somos purificados por Cristo. Andar na luz é confessar o pecado. Andar nas trevas é ignorar ou negar o pecado. Tem um verbo grego, que é esse nome aí, né? Katkarizen, que significa purificar e sugere que Deus, ele apaga a mancha do pecado. Ele não só perdoa internamente, mas ele limpa externamente o cristão. Pensando em comunhão com Deus e com os irmãos, nós vemos o seguinte: o pecado ele separa Deus do homem. A condição para o homem ter comunhão com Deus é reconhecer o seu pecado e confessá-lo. A condição do perdão é, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né? Como o texto continua dizendo, para perdoar os nossos pecados e nos limpar de todas as iniquidades. Nós encaramos o pecado de maneira aberta, honestamente, sem escondê-lo ou achando desculpas para o pecado. Dessa maneira, nós conseguimos manter comunhão com Deus e com os nossos irmãos, confrontando os pecados sem ficarmos nos defendendo e justificando. Ah, eu pequei por causa disso, eu fiz por causa daquilo, né? É necessário que haja um confronto claro e verdadeiro do nosso pecado. Nós confessamos os nossos pecados para mostrar arrependimento. Confessar é concordar com Deus que nós pecamos, é ser honestos com Deus e consigo mesmo. Então, a base do perdão, qual é? Que Deus é fiel e justo. A garantia de que nós vamos ser perdoados, a segurança que nós temos, não está em nós mesmos, está no caráter fiel de Deus, está na justiça de Deus. Deus é leal à aliança feita na cruz. Ele prometeu que ia nos perdoar, porque Jesus morreu por nós e é assim que ele faz. Ele nos perdoa. A posse do perdão. Nós vimos a base do perdão, agora a posse do perdão. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Deus nos purifica de algo que nós não temos como nos purificar, né? Que são as nossas injustiças. Ele quita a nossa dívida, né? Sana toda a nossa dívida e remove as manchas do pecado. O verbo perdoar, de perdoar os pecados aqui, descreve o ato de cancelar uma dívida paga pelo devedor. O verbo purificar se refere ao fazer do pecador alguém santo, de modo que ele possa ter comunhão com Deus. Então, Deus cancela a nossa dívida e restaura a nossa comunhão com Ele. E isso é uma grande bênção. Eu quero te convidar a estar participando da nossa próxima aula de 1 João. Nós vamos ler o capítulo de número 2. Então, leia na sua casa. A intenção é que você possa fazer perguntas. A aula ela vai ser concisa para que sobre esse tempo, né, de você tirar suas dúvidas, fazer suas colocações, e é muito importante ter você com a gente. Que Deus te abençoe grandemente e que essa semana seja abençoada pela presença dele, tá bom? Muito obrigado por assistir a nossa aula. Deus abençoe, até mais.